Capítulo 12. O que Deus quer que nós façamos. Se alguns cristãos que se têm queixado dos seus ministros tivessem dito e agido menos diante dos homens e tivessem se aplicado com todo o seu poder em clamar a Deus pelos seus ministros, teriam, por assim dizer, levantado e agitado o céu com suas orações humildes, fervorosas e incessantes em favor deles, e teriam tido muito maior sucesso. Jonathan Edwards. De algum modo, a prática de orar em particular pelo pregador tem caído no desuso ou tem sido menosprezada. De vez em quando ouvimos a denúncia de que orar pelo ministro é fazer declaração pública da sua ineficiência e pô-lo em descrédito. Isso talvez ofenda o orgulho da erudição e da autossuficiência, mas estas coisas devem ser ofendidas e desaprovadas num ministério que é tão desleixado a ponto de permitir a sua existência. A oração para o pregador não é um simples dever de sua profissão, um privilégio, mas é uma necessidade. O ar não é mais necessário aos pulmões quanto a oração o é para o pregador. É absolutamente necessário que o pregador ore. É uma necessidade absoluta que se ore pelo pregador. Estas duas proposições estão unidas com um laço que nunca deve conhecer o divórcio. O pregador deve orar. Deve-se orar em favor do pregador. Nelas está encerrada toda a oração que ele pode fazer e todas as orações que se pode fazer por ele para enfrentar as terríveis responsabilidades e conseguir um maior e mais verdadeiro sucesso na sua grande obra. O verdadeiro pregador, depois do cultivo do espírito e da oração em si mesmo, na forma mais intensa, anseia com grande veemência as orações do povo de Deus. Quanto mais santo for o homem, mais estimará a oração. Quanto mais claro ele vir que Deus se entrega a si mesmo ao que ora e que a medida de relevação divina à alma é proporcional à aspiração da alma, mais importunará a Deus em oração. O caminho da salvação não se encontra no coração que não ora. O Espírito Santo nunca habita no coração sem oração. A pregação nunca edifica uma alma sem oração. Cristo desconhece os cristãos sem oração. O evangelho não pode ser espalhado por um pregador que não ora. Dons, talentos, educação, eloquência, vocação não podem abater a exigência da oração, mas somente intensificar a necessidade de o pregador orar e receber orações em seu favor. Quanto mais os olhos do pregador estiverem abertos para a natureza, responsabilidades e dificuldades da sua obra, mais ele verá e, se for um verdadeiro pregador, mais sentirá a necessidade de orar. Não só o desejo crescente de orar, mas chamar outros para ajudá-lo com suas orações. Que nobreza de alma, que pureza e elevação de motivos, que desinteresse, que sacrifício próprio, que dedicação exaustiva, que ardor de espírito, que tato divino constituem os requisitos para ser intercessor dos homens. O pregador deve entregar-se à oração pelo seu povo, não para que eles sejam salvos simplesmente, mas para que sejam poderosamente salvos. Os apóstolos entregaram-se à oração para que os seus santos pudessem ser perfeitos, não para que tivessem uma pequena experiência das coisas de Deus, mas para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Paulo não ficou na sua pregação apostólica para assegurar este fim, mas por causa disto se pôs de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3:14. A oração de Paulo levou os convertidos pela sua instrumentalidade muito mais longe no caminho da santidade do que a sua pregação. Epáfras fez muito mais pela oração em favor dos santos de Colossos do que por sua pregação. Esforçou-se fervorosamente sempre na oração por eles, para que eles se conservassem firmes, perfeitos e convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12.
Os pregadores são preeminentemente escolhidos por Deus. São os principais responsáveis pela condição da igreja. Eles moldam seu caráter, dão matiz e direção à sua vida. Muito, de todas as maneiras, depende desses líderes. Eles formam as épocas e as instituições. A igreja é divina, o tesouro que ele encerra é celestial, mas ela traz a estampa humana. O tesouro está num vaso de barro e toma o gosto do vaso. A igreja de Deus faz seus líderes ou é feita por eles. Seja ela quem faz os líderes, seja ela feita por eles, será o que os seus líderes são. Espiritual, se eles o forem, mundana, se eles o são. Os reis de Israel deram caráter à impiedade israelita. Uma igreja raramente se revolta ou se põe acima da religião dos seus líderes. Líderes fortemente espirituais, homens de santo poder à frente, são símbolos do favor de Deus. Desastre e fraqueza seguem ao aparecimento dos líderes fracos ou mundanos. Israel decaiu quando Deus lhe deu crianças para serem seus príncipes e bebês para os governarem. Nenhum estado de felicidade é predito pelos profetas quando as crianças oprimem o Israel de Deus e inimigos o governam. Os tempos de liderança espiritual são tempos de grande prosperidade para a igreja. A oração é uma das características eminentes de uma forte liderança espiritual. Homens de oração poderosa são homens de grande poder e moldam as coisas. Seu poder com Deus tem o passo de um conquistador. Como pode um homem pregar se não recebeu de Deus sua mensagem no recinto secreto? Como pode pregar sem ter fé e a sua fé ainda avivada, sua visão esclarecida e seu coração aquecido pela sua estreita união com Deus? Ai, se os lábios não estiverem tocados pela chama dessa comunhão, eles serão sempre secos e sem unção. As verdades divinas nunca virão com o poder de tais lábios. Até onde se implicam os interesses reais da religião, um púlpito sem um recinto secreto será sempre um deserto. Um pregador pode pregar de um modo oficial, atraente e estudado sem oração. Mas entre esta espécie de pregação e o ato de semear a semente preciosa de Deus com mãos santas e corações cheios de oração e de lágrimas, há uma distância incomensurável. Paulo é um exemplo. Se algum homem podia espalhar ou fazer avançar o evangelho pela eficácia da força pessoal, pelo poder do intelecto, pela cultura, pelo talento pessoal, pela comissão apostólica de Deus, pela vocação extraordinária de Deus, este homem foi Paulo. De que o pregador deve ser um homem entregue à oração, Paulo é um exemplo eminente. De que o verdadeiro pregador apostólico deve ter as orações de outros bons irmãos para dar ao seu ministério seu contingente pleno de sucesso, Paulo é um exemplo preeminente. Ele pede, anseia, suplica de um modo apaixonado o auxílio de todos os santos de Deus. Sabia que no mundo espiritual, como em qualquer outra parte, a união faz a força, que a concentração e a reunião da fé, desejo e oração aumentavam o volume da força espiritual até tornar-se esmagadora e irresistível em seu poder. Unidades de oração combinadas, como as gotas de água, fazem um oceano que desafia a resistência. Assim, Paulo, com a sua clara e plena apreensão do dinamismo espiritual, determinou tornar o seu ministério tão influente, eterno e irresistível como o oceano, reunindo todas as unidades dispersas de oração e precipitando-as sobre o seu ministério. Não pode a explicação da preeminência de Paulo no trabalho, nos resultados e na influência sobre a igreja e o mundo ser encontrada no fato de que foi capaz de centralizar nele e no seu ministério mais orações do que outros? Aos seus irmãos de Roma escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos 15:30. Aos Efésios ele diz:
com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6, 18 e 19. Aos Colossenses reitera: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Colossenses 4, 3 e 4. Aos Tessalonicenses ele diz aguda e fortemente: irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5, 25. Paulo chama a igreja de Corinto em seu auxílio, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, segundo aos Coríntios 1:11. Esta devia ser uma parte da sua obra. Eles deviam auxiliá-lo com as suas orações. Ele, num apelo adicional e final à igreja de Tessalônica acerca da importância e necessidade de suas orações, dizia: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Inculca nos filipenses que todas as suas provações e oposição podem tornar-se meios para a expansão do evangelho pela eficiência de suas orações por ele. Filemão estava preparando um alojamento para ele, pois através da sua oração, Paulo iria ser seu hóspede. A atitude de Paulo nesta questão ilustra sua humildade e sua profunda penetração nas forças espirituais que projetam o evangelho. Mais do que isto, ensina uma lição para todos os tempos que, se Paulo dependia tanto das orações dos santos de Deus para dar êxito ao seu ministério, quão maior deve ser a necessidade de que as orações dos santos de Deus sejam centralizadas sobre o ministério hoje. Paulo não pensou que esta urgente súplica por oração viesse rebaixar a sua dignidade, diminuir sua influência ou depreciar sua piedade. Que importa se o fez? Perca-se a dignidade, destrua-se a influência, prejudique-se a sua reputação. Ele devia ter suas orações, vocacionado, comissionado e sendo o principal entre os apóstolos como ele era, todo o seu equipamento era imperfeito sem as orações do seu povo. Escreveu cartas para todos os lugares, instando com eles para orar em seu favor. Orai pelo vosso pregador, orai por ele em secreto. As orações públicas têm pouco valor, a menos que estejam fundamentadas e seguidas pela oração particular. Aqueles que oram pelo pregador serão para ele o que Arão e Ur foram para Moisés. Sustentaram suas mãos levantadas e dedicaram a batalha que se tratava escarniçadamente em seu redor. A súplica e o propósito dos apóstolos foram fazer a igreja orar. Não ignoraram o lugar que a atividade, a capacidade e obras religiosas ocupavam na vida espiritual, mas nenhuma, nem todas elas, na estima ou urgência apostólica, podiam de maneira alguma comparar-se à necessidade e importância da oração. As mais sagradas e urgentes súplicas foram empregadas, as mais fervorosas exortações, as mais compreensivas e despertadoras palavras foram pronunciadas para reforçar a importantíssima obrigação e necessidade da oração. Orem os homens em todo lugar. É o cuidado do esforço apostólico e a nota-chave do sucesso apostólico. Jesus Cristo havia se esforçado para fazer isso nos dias de seu ministério pessoal, de maneira que ele foi movido por infinita compaixão nos campos maduros da terra que se perdiam por falta de trabalhadores e, pausando em suas próprias orações, ele procurou despertar as sensibilidades embotadas de seus discípulos para o dever da oração, conforme lhes confiou. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Disse-lhes Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Lucas 18:1. Nossas devoções não se medem pelo relógio, mas o tempo está na sua essência. A habilidade para esperar e permanecer e insistir pertence essencialmente à nossa comunhão com Deus. A precipitação, que é imprópria e daninha em todo lugar, o é em extensão mais alarmante na grande ocupação de comunhão com Deus. Devoções curtas são a ruína da profunda piedade. Quietude, alcance e fortaleza nunca são os companheiros da precipitação. As devoções curtas arrefecem o vigor espiritual, detêm o progresso espiritual, carcomem os fundamentos espirituais, crestam a raiz e a flor da vida espiritual. Elas são a fonte prolífica da apostasia, segura indicação de uma piedade superficial. Elas defraudam, mirram, apodrecem a semente e empobrecem o solo. É verdade que as orações bíblicas em palavras e impressas são curtas, mas os homens de oração da Bíblia estavam com Deus através de muitas horas de lutas doces e santas. Ganharam por causa de poucas palavras, mas por longa espera. As orações de Moisés registradas podem ser curtas, mas orou a Deus com jejum e poderoso clamor por 40 dias e 40 noites. A exposição da oração de Elias pôde condensar-se em uns poucos e breves parágrafos, mas sem dúvida Elias, que quando orando orava, empregou muitas horas em luta impetuosa e elevada comunhão com Deus, antes que pudesse com segura intrepidez dizer a Acabe: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. O sumário verbal das orações de Paulo é curto, mas Paulo orava dia e noite com grande instância. 1 Tessalonicenses 3:10. O Pai Nosso é um divino epítome para lábios infantis, mas o homem Jesus Cristo orou muitas noites inteiras antes que sua obra fosse realizada, e suas devoções de toda a noite e longamente sustentadas deram à sua obra seu acabamento e perfeição, e ao seu caráter a plenitude de glória de sua divindade. A obra espiritual é uma obra desgastante e aos homens repugna-lhes fazê-la. A oração, a verdadeira oração, custa um preço de sérias atenções e de tempo que a carne e o sangue não estimam. Poucas pessoas são feitas de tão forte fibra que queiram fazer tão custoso gasto, quando a obra superficial bem pode passar no mercado. Podemos habituar-nos nós mesmos à nossa miserável oração até que ela pareça bem a nós e pelo menos guarda uma forma decente e uma consciência tranquila, o mais mortal dos narcóticos. Podemos descuidar a nossa oração e não perceber o perigo até que os fundamentos tenham desaparecido. As devoções apressadas tornam a fé débil, convicções débeis, piedade suspeita. Estar pouco tempo com Deus é ser pequeno para Deus. Encurtar a oração torna todo o caráter religioso curto, escasso, mesquinho e descuidado. É necessário muito tempo para o pleno derramamento de Deus no Espírito. As devoções curtas cortam o condutor do pleno derramamento de Deus. Necessita-se de muito tempo em lugares secretos para conseguir a plena revelação de Deus. O tempo exíguo e apressado danifica o quadro. Henry Martin, missionário inglês, lamenta que a falta de leitura devocional particular e as orações curtas, por causa do trabalho incessante de fazer sermões, produziram muita estranheza entre Deus e a sua alma. Julgou que havia dedicado demasiado tempo às ministrações públicas e muito pouco tempo à comunhão particular com Deus. Ficou impressionado com a necessidade de separar tempo para o jejum e devotar tempo à oração solene. Como resultado disso, ele relata: fui auxiliado esta manhã a orar por 2 horas. William Wilberforce, o companheiro dos reis, diz: devo reservar mais tempo para as devoções particulares. Tenho vivido demasiado em público e para mim.
O encurtamento das devoções particulares mata a alma de fome, ela se torna pobre e lânguida. Tenho estado velando até altas horas da noite. De um fracasso no parlamento, ele diz: deixa-me registrar minha tristeza e minha vergonha, pois provavelmente as devoções secretas foram cortadas e assim Deus me deixou tropeçar. Mais solidão e mais horas matutinas foram o seu remédio. Mais tempo e mais horas matutinas para a oração atuariam maravilhosamente para reavivar e revigorar a vida espiritual decaída de muitos. Mais tempo e horas matutinas em oração se manifestariam em um viver santo. Uma vida santa não seria uma coisa tão rara e tão difícil se as nossas devoções não fossem tão curtas e tão apressadas. Um temperamento cristão em sua doce e desapaixonada fragrância não seria uma herança tão estranha e desesperada se as nossas permanências no recinto secreto fossem alongadas e intensificadas. Vivemos tão mesquinhamente porque oramos mediocremente. A abundância de tempo para festejarmos-nos em nossos recintos secretos traria tutano e gordura às nossas vidas. Nossa capacidade para estarmos com Deus em nosso recinto secreto mede a nossa habilidade para estarmos com Deus fora dele. As visitas apressadas ao recinto secreto são enganosas e negligentes. Não somente somos enganados por elas, mas também perdemos por causa delas muitos meios e muitos ricos legados. A permanência no recinto secreto instrui e faz triunfar. Ela nos ensina e as maiores vitórias são resultado de grandes esperas. Esperas até que as palavras e os planos sejam esgotados. A espera silenciosa e paciente ganha a coroa. Jesus Cristo pergunta com ênfase provocativa: e Deus não fará a justiça aos seus escolhidos que chamam a Ele de dia e de noite? Lucas 18:7. Orar é a maior coisa que podemos fazer e para fazê-la, e fazê-la bem, deve haver quietude, tempo e deliberação. De outro modo, degrada-se até o nível das coisas mais pequenas e insignificantes. A verdadeira oração tem os maiores resultados para o bem e a oração pobre os menores. Nunca oramos demasiadamente quando realmente oramos. Não podemos nos dedicar a imitações. Devemos aprender de novo o valor da oração. Não há nada que tome mais tempo para aprender-se. E se desejamos aprender a maravilhosa arte, não devemos dar um fragmento de tempo aqui e acolá, mas devemos requerer e tomar com poder férreo as melhores horas do dia para Deus e para a oração, ou não haverá oração digna de tal nome. Esta, no entanto, não é era de oração. Poucos são os homens que oram. A oração é caluniada pelo pregador e pelo sacerdote. Nestes dias de precipitação e afã, de eletricidade e vapor, os homens não querem tomar tempo para a oração. Há pregadores que dizem orações como uma parte de seu programa em ocasiões regulares ou importantes, mas quem há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha? Isaías 64:7. Quem ora como orou Jacó, até que é coroado como intercessor prevalecente e régio? Quem ora como Elias, até que todas as forças detidas da natureza sejam abertas e uma terra castigada e faminta floresça com o jardim de Deus? Quem ora como orou Jesus Cristo, que saindo para o monte, esteve toda a noite em oração com Deus? Lucas 6:12. Os apóstolos se consagraram à oração. Atos 6:4. É a coisa mais difícil de levar os homens e mesmo os pregadores a fazerem. Há leigos que darão seu dinheiro, alguns deles em abundância, mas não querem entregar-se à oração, sem a qual seu dinheiro é apenas uma imprecação. Há abundância de pregadores que pregarão e pronunciarão discursos grandes e eloquentes sobre a necessidade de avivamento e de espalhar o reino de Deus, mas poucos farão aquilo sem o qual toda a pregação e organização serão piores do que vãs: orar. Está fora da moda, a arte quase perdida, e o maior benfeitor que este século poderia ter seria o homem que fizesse os pregadores e a igreja voltarem à oração.
Os apóstolos podiam adquirir apenas os reflexos da grande importância de oração antes do Pentecostes. Mas o Espírito vindo e enchendo no Pentecostes elevou a oração à sua posição vital e todo dominante no Evangelho de Cristo. O chamado agora a cada santo para a oração é o apelo clamoroso e exigente do Espírito. A piedade dos santos é feita, refinada e aperfeiçoada pela oração. O Evangelho move-se com passo lento e tímido quando os santos não estão orando de manhã, de tarde, por longo tempo. Onde estão os líderes cristãos que podem ensinar os santos modernos a orar e colocá-los na obra? Estamos cientes de que estamos levantando um grupo de santos sem oração? Onde estão os líderes apostólicos que podem pôr o povo de Deus a orar? Deixe-os vir à frente e fazer a obra. Será a maior obra que se pode fazer. O incremento das facilidades educacionais e o grande incremento de força monetária serão a mais cruel blasfêmia à religião, se eles não forem santificados por mais e melhor oração do que a que estamos fazendo. Mais oração não virá como uma coisa natural. Nada senão um esforço específico de uma liderança que ora terá proveito. Os chefes devem orientar com esforço apostólico para enraizar a importância vital e a realidade da oração no coração e na vida da igreja. Ninguém, a não ser os líderes que oram, pode ter seguidores que oram. Os apóstolos de oração gerarão santos que oram. Um púlpito de oração gerará bancos de penitentes que oram. Temos grandes necessidades de alguém que possa reunir os santos para a tarefa da oração. Não somos uma geração de santos de oração. Santos sem oração constituem um grupo miserável de santos que não tem o ardor, nem a formosura, nem o poder dos santos. Quem restaurará esta brecha? O maior dos reformadores e apóstolos será aquele que reunir a igreja para a oração. Isto colocamos como o nosso mais sóbrio juízo. A grande necessidade da igreja nesta e em todas as épocas é de homens de fé dominante, de tal santidade sem mancha, de tal marcado vigor espiritual e zelo consumidor, que suas orações, sua fé, suas vidas e seu ministério sejam de tal forma radicais e agressivos como se operassem revoluções espirituais que marcarão época na vida dos indivíduos e da igreja. Não queremos dizer homens que permitem agitações sensacionais por meio de projetos originais, nem aqueles que atraem por um entretenimento agradável, mas homens que podem agitar as coisas e operar revoluções pela pregação da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, revoluções que transformam a corrente inteira dos fatos. A capacidade natural e as vantagens educacionais não figuram como fatores nesta questão, mas capacidade pela fé, a capacidade de orar, o poder da inteira consagração, a habilidade da pequenez própria, uma absoluta perda do eu na glória de Deus e uma constante e insaciável busca e aspiração de toda a plenitude de Deus. Homens que podem inflamar a igreja para Deus, não de uma maneira turbulenta e ostentosa, mas com um intenso e silencioso calor que derrete e move todas as coisas para Deus, são necessários. Deus pode operar maravilhas se ele puder encontrar o homem conveniente. Os homens podem operar maravilhas se puderem encontrar Deus que os guie. A completa dotação de espírito que revira o mundo de cima para baixo seria eminentemente útil nestes últimos dias. Homens que podem agitar as coisas poderosamente para Deus, cujas revoluções espirituais mudam o aspecto inteiro das coisas, são a necessidade universal da igreja. A igreja nunca tem estado sem estes homens. Eles adornam sua história. Eles constituem os milagres que provam a divindade da igreja. Seus exemplos e histórias são uma inspiração inesgotável e bendita. Um aumento de seu número e poder deveria ser o objeto de nossas orações. Aquilo que foi feito nas coisas espirituais pode ser feito novamente e ser feito melhor. Esta foi a visão de Cristo. Ele disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. O passado não esgotou as possibilidades nem as exigências para fazer grandes coisas para Deus. A igreja que depende do seu passado histórico para os seus milagres de poder e graça é uma igreja falida. Deus necessita de homens eleitos, homens dos quais o eu e o mundo saíram para uma severa crucificação, por uma bancarrota que tão totalmente arruinou o eu e o mundo que não há nem esperança nem desejo de restaurá-los. Homens que, por esta insolvência e crucificação, voltaram para Deus os corações perfeitos. Oremos ardentemente, a fim de que as promessas de Deus concernentes à oração possam ser mais do que realizadas.